Muito obrigado por escolher o podcast do Longo Prazo. Pela primeira vez, uma editora reuniu 10 especialistas que vão discutir os subtemas do livro que vai ser publicado, Longo Prazo, da Dorie Clark. Eu espero que você goste, que você aprecie, e se você se interessar mais e quiser de fato montar uma estratégia para tomar as rédeas da sua vida, clique aqui no botão abaixo ou escaneie o QR Code e tenha acesso à nossa obra. Eu tava vindo pra cá dirigindo e pensando, que ideia essa coisa de virar artista, né? Não é uma ideia racional. Não. Não é. Porque você estuda pra caramba, se dedica pra caramba, você não tem nenhuma garantia de que vai dar certo. Verdade. Você não tem utilidade objetiva, né, pra sociedade, mas talvez você tenha a utilidade maior, que é tipo, garantir um senso de civilidade que a arte traz. Mas você não tem certeza de que as pessoas vão perceber isso também. Com certeza, cara. Vocês sempre quiseram ser artistas? Sempre. Desde pequenininha. Eu também desde pequenininho. Eu acho que é exatamente isso, não é uma decisão racional, né? Até que se você pensasse um pouco, assim, hoje, aos 36 anos, falando, caramba, eu fui bem, assim, ousado, né? Porque tem aquele teor de sonho, né? Você fala, nossa, eu via o Michael Jackson, assim, na TV, e falava, eu quero ser isso aí. Ele rodava e virava um pó dourado no clipe de Remember the Time. E aí você cria o encantamento pelo ofício, assim, mas sem saber tudo que envolve, né? Então, realmente é uma decisão totalmente coração. E você comentou disso de não ter a certeza que vai dar certo, né? Realmente, você não tem certeza. Nunca. E também, eu acho que muita gente acaba desistindo pelo fato do retorno ser tão demorado. É verdade. Porque é uma espera muito grande, um investimento muito grande, muitos estudos, enfim, para chegar numa época que você fala, não, realmente o retorno está vindo, né? Então, eu acho que tem que ter uma paciência muito grande. Porque são dois tipos de retorno. Tem o reconhecimento e tem você se manter financeiramente, né? A gente tá no momento do reconhecimento e partindo pro manter-se financeiramente vivendo de música. Mas, poxa, eu tô com 36, a Gabi tá com 28. Eu tô nessa desde os 16, a Gabi desde os 12. Então, tipo, é tempo. Precisa acreditar. E tem que ter gente que te apoie também, né? Senão, difícil segurar sozinho também. O livro da Dorie parte desse princípio, assim, de que as coisas que valem a pena, elas levam mais tempo do que a gente consegue prever. O que vocês encontraram no meio do caminho que vocês nem tinham ideia quando vocês começaram com... Olha, cara, eu falo por mim que eu estive a ponto de me perder minha integridade várias vezes. E quando você ouve falar de fama, de sucesso, você tem a ideia do brilho, né? Da grana, né? Que a coisa do assédio é muito legal só que é muito fácil você perder a mão e esquecer quem você é e achar que você é muita coisa. Então, eu tive à beira de me perder algumas vezes e foi, eu diria que por pouco e muito pela Gabi, assim, que sempre me trouxe muito pro chão. Falou, olha, e aí, e nós dois, né, e a nossa vida e tal. De um tempo pra cá, isso se resolveu quando a gente entendeu o motivo de fazer música, né, que é fazer pelas pessoas. Mas quando você não tem isso muito claro, é muito fácil você ficar inebriado por essas glórias do conhecer e ser conhecido, sabe? Exatamente. E eu acho que no começo, assim, como tem muito essa ideia do sonho, mais do que da profissão em si, tem muita gente que chega para você vendendo esse sonho. Então, tipo assim, eu vou fazer uma reunião com você, eu vou falar, olha, você vai ser o próximo... tal, né? Michel Teló. Novo Michel Teló. Eu vou pegar você, nossa, você tem tanto talento que você vai ser... Então, a pessoa te vende o sonho. E aí, quando você vai passando os anos, essas coisas não te brilham mais os olhos, porque você sabe o que realmente... Por exemplo, eu e o Ti, nós somos... A gente não consegue falar, nossa, é igualzinho outros cantores. A gente tem muito uma identidade própria, um trabalho, né? Autoral mesmo. Autoral. E então essas coisas não... Você não fica balançado mais, porque você entende, você fala, não, cara, calma. Eu não tô é aqui, bem assim, né?
Tô aos poucos, eu não preciso falar assim, em uma reunião, não, amanhã eu quero estar lá no topo. Eu vou galgando ali na minha carreira aos poucos, porque eu sei que se ela for duradoura, é muito melhor do que eu pegar e falar, não, vamos estourar agora do nada. E é verdade, acho que encontrar esses vendedores de sonho é uma coisa que você não espera. Você espera uma boa índole de todo mundo. E, cara, tem muita gente que tá ali pra tomar seu dinheiro e dizer que você vai ser realmente o novo, o John Mayer brasileiro, sabe? Essas coisas assim. Então, é uma coisa que não espera. A indústria fonográfica é meio conhecida por isso, assim, muitas vezes, né? Talvez a coisa tenha ficado mais saudável de uns tempos pra cá, quando percebeu que não dominava tudo, né? Sim. Quando os artistas ganharam um pouco mais de poder, né? Se quisessem investir numa carreira sem a própria gravadora já dá, né? Com outras dificuldades, outras, mas dá, antigamente Sim. não dava, né? E aí eu lembro que eu tava assistindo uma entrevista do Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins. E ele comentando da época dele, né, de indústria fonográfica e tal, e como as pessoas têm uma ilusão de que, beleza, assinei com a gravadora agora, tudo vai dar certo, acabou, já virei o Nirvana, sei lá. E a verdade é que só uma porcentagem muito pequena ainda dentro desses que foram, né, que tiveram essa sorte, que vão conseguir ainda estourar de fato. Verdade. Mas enfim, acho que o importante dessa sua fala é essa coisa de como você se manteve fiel a alguns valores, né? Sim. Com esse reforço, então, da Gabi. E eu queria que você explicasse um pouco desse mecanismo, assim, de quais valores são esses, por quais outros você foi tentado, e se de alguma maneira essas dificuldades, inclusive, contribuíram para que você melhorasse como artista. Legal. Quando você é muito jovem e começa a fazer música, geralmente o garoto, assim, ele tem um objetivo de chamar atenção, né? Eu sempre fui um cara, assim, na escola mais low profile, tal, não era amigo dos populares, e aí eu queria chamar atenção de alguma maneira. Aí você começa a compor, tá? Poxa, vem a menininha da rua e te dá bola. E aí você vai escalando isso. E na cabeça do artista isso é muito perigoso, porque você passa a achar que esse reconhecimento, esse olhar, essa admiração, esse desejo por parte do outro, do fã, é o principal. E foi nessa que eu quase me perdi, que eu quase perdi a mão de achar que, nossa, eu era o cara e tinha que fazer as coisas sozinho e o meu nome e tal. E foi muito alinhado com o nosso momento de conversão mesmo, que eu percebi que eu tava com a motivação equivocada mesmo. Além do fato da Gabi chegar pra mim e falar assim, e aí, amor, nós dois, a gente tem uma coisa muito especial e isso pode vir a se perder dessa maneira, né? Então, poxa, olha pra nós, né? Olha pra gente, pra nossa família, né? Pra aquilo que a gente tava construindo, pra nossa relação, pra o que é tangível, não essa coisa de, né, de fama, de glória. E foi muito curioso, assim, porque na mesma época que a Gabi chegou e me chamou na chincha, entre aspas, eu comecei a reparar muito nos depoimentos das pessoas com relação às músicas do Mar Aberto. Então, da galera veio falar assim, cara, eu sofri de depressão e comecei a melhorar depois que eu comecei a ouvir vocês. Ou eu perdi meu pai e, no processo de luto, as músicas do Mar me ajudaram muito. Ou eu terminei um relacionamento, ou eu pedi minha namorada em namoro com a música de vocês e hoje a gente tá super feliz, a gente vai casar e tal. E, é isso, eu tenho nas mãos a capacidade, de alguma maneira dada por Deus, de ajudar as pessoas e eu tô querendo isso pra mim. Isso ganha uma importância muito menor, fica muito menor, fica achatado, né? Fica ali como se fosse uma porta fechada e passando um ventinho só. Tem que escancarar essa porta e levar isso para as pessoas, né? E aí, nesse momento que veio a nossa conversão, a gente decidiu se casar, né? A gente passou a centrar a nossa vida mais em Deus e eu fui percebendo isso mesmo, que a gente está a serviço das pessoas. E isso ajuda a trazer longevidade também, porque eu não tô nessa pela... Olha, nosso Thiago é um excelente compositor, cantor e não sei o quê. Não, eu quero poder ajudar as pessoas, isso dar um retorno financeiro para minha família, a gente poder se manter, ser feliz e ser um ciclo, né? Sempre se mantendo. E rola um papo também que artista tem que ser louco. Tem que ser louco, acabou o show, vamos beber. E a gente é muito tranquilo, a gente gosta de, nossa, acabou o show, vamos dormir. Nossa, que delícia, amanhã é viajar de novo. A Demi tá esperando a gente em casa, a nossa cachorrinha. Então a gente é muito tranquilo, não tem essa coisa de, nossa, vamos ficar loucos, vamos... E a gente achava que precisava meio que disso, né? A gente achava que precisava no
começo mesmo. Vivia rouco, bebendo em festa e falando alto, tava chegando pra ela, pô, não sei porque eu fico rouco, cara. Enchendo a cara, gritando, né? E Gabi, e você olhando para esse processo também, em que você teve que, de alguma maneira, alçar o Ti, né, de uma situação e de trazer clareza mesmo. Como é que você se portou? O Ti, ele teve essa fase estranha, mas ele sempre teve uma essência maravilhosa. Então, eu falo até pra ele que eu investi nele, que ele era um projeto de homão. Longo prazo. Então, assim... O que você enxergava que às vezes nem ele mesmo enxergava muitas vezes? Então, nós dois estamos há 9 anos juntos. Nesses 9 anos, os dois mudaram muito. Eu também mudei muito. A gente tinha pensamentos lá no começo do relacionamento que a gente olha hoje em dia e fala, como assim? Eu pensei isso? Meu Deus! E essa fase do Ti, eu percebi que ele estava muito distante, que ele... A gente sempre fez coisas separadas também, além, né, a gente trabalha junto, mora junto, mas a gente sempre fez coisas separadas também. Ele tava, acho que ele queria fazer tudo separado. Muito Nessa louco, fase, né? Ele tava bem, bem distante. E aí eu comecei a sentir isso, né, porque não só eu, mas até fã às vezes comentava alguma coisa. E aí eu cheguei pra ele e falei, amor, e aí? É isso mesmo? Que assim... A gente tá todo esse tempo juntos. Eu acho que agora é meio que ou vai ou racha, porque se a gente ficar nessa, vai se distanciando. Aí uma hora vai distanciar de vez. Não tinha um objetivo claro, né? A gente namorava, minha namorada, a gente tá junto, tem uma hora aberta. Exato. E tava confortável, né? A gente tava assim, tamo de boa, cada um faz suas coisas. Até que isso mudou drasticamente. A gente se casou, hoje vamos ter filho. A Gabi tá grávida, né? Isso aí. Isso mudou tudo, né? Mas acho que é isso. Talvez você tenha visto em mim ali um potencial adormecido de alguém que tava só perdido, vai. Não era necessariamente ruim, né? Pois é, 9 anos não são 9 dias. Aí a gente sabe que a pessoa tem coisas boas, que ela... É um projeto de amor. E tem uma frase muito legal que você me falou, que eu guardei, você falou sobre pecar contra o Espírito Santo, é achar que você não pode ser salvo, que os seus pecados são maiores do que os de todo mundo, né? Então eu saí daquele lugar de me lamentar pelo que eu tinha feito também de ruim nessa época, desse nosso distanciamento. Falei, não, agora eu vou fazer de tudo por ela, pela nossa família, pela nossa casa, nossos filhos. Aí a coisa começou a andar e ir melhor, né? Acho que todos os relacionamentos são assim, né? Eles não acabam de uma vez, de um dia pro outro, por causa de uma coisa. Essa coisa normalmente acontece porque a coisa já vinha degringolando. Ou às vezes a pessoa já estava num estado frágil e ela tinha que passar por muitas coisas até, de fato, melhorar e tudo mais. Sem dúvida. Mas aí, tocando então nisso tudo que vocês falaram, eu acho que tem 2 coisas importantes, que a primeira é esforço e a segunda é renúncia. Uhum. Né, que são 2 temas também que passam aqui pelo livro. Eu queria começar então pelo esforço, né, o quanto que uma carreira como essa demanda de esforço. Você falou que as pessoas vêm e seduzem pela palavra talento muitas vezes, né? Você já tem muito talento, isso aqui. Quanto você acha que qual que é a medida aí entre talento e esforço? Quanto vocês precisaram fazer? O que vocês precisaram fazer nesse tempo todo para que esse talento se manifestasse da melhor maneira possível? Nossa. Cara, que ótima pergunta. Ótimo. Hein? Muita coisa, né? Pode começar. Ninguém acorda Beyoncé, assim. É Exato. verdade, né? Como você faz um vulcão desse explodir, né? Eu acho que, assim, vou falar um pouco de mim, né? Eu estudei violão, né? Desde os 16 anos de idade. E aí você começa a tocar, você acha que você vai já fazer uma música e vai arrebentar. Mas não, cara, assim, eu olho pra mim há 2 anos atrás tocando e falo, nossa, eu ainda fazia isso aqui se apurou, cantando também. Quando a gente começou a fazer aula com o Gava, que é o nosso preparador vocal, ele passou um negócio chamado Maratona do Diafragma, que são vários exercícios de pulsar o diafragma, de modo a fortalecer e você cantar com mais base. Cara, isso é muito chato, falei. Muito, é doloroso, você passa mal, você fica com ânsia, mas você tem que passar por essa etapa para ter uma sustentação maior, para você poder expandir a sua voz e tal. Então, e nada é do nada, né? Então
Então tem muita parte chata, mas escrever, você sabe disso, escrever música ruim pra caramba. O John Mayer fala, né, que é colocar a vara todo dia no rio ali pra pescar, e aí tem dia que você puxa a bota, tem dia que você puxa pneu, e um dia vem um peixão, né? Mas aí no dia seguinte você já esquece como que você pegou esse peixão, e você vai ter que continuar. Então acho que existe alguma coisa de conexão, de talento, de dom, eu não descarto isso. Mas eu acho que tem muito de treino, prática, constante. E eu acho né? que mais até. Mais, com certeza. É bem louco de ver, assim, o quanto a gente amadurece treinando, né, se exercitando, porque a nossa voz já muda com o passar do tempo, né? Mas também é engraçado de ver, às vezes a gente ouve coisas que a gente lançou no começo do Mar Aberto e as vozes estão muito diferentes. Muito. E nem só timbre, assim, é o jeito de cantar. Eu falo por mim, assim, quando eu aprendi técnicas e tudo mais, eu usava muito, mas sabe aquele jeito de cantar tão certinho que eu queria usar as técnicas de um jeito, e hoje em dia já é uma coisa mais natural, já vem mais natural. E eu acho que isso, com o passar dos anos, assim, você vai internalizando e vai vendo o jeito que você mais gosta e vai amadurecendo com isso. E eu acho que é super treino e exercício mesmo. E nunca acaba, né? Eu entendo que a gente vai fazer música por muitos anos mais. E vai ser curioso olhar 10 anos pra frente, olhar pra agora, onde eu sinto que eu tô numa forma legal, cantando bem, de uma maneira que eu gosto. Falo, nossa, eu cantava assim, eu tinha isso, né? Eu tinha esses cacos vocais, esses trejeitos, hoje isso não faz mais sentido. É uma constante, não sei se evolução também, mas é uma constante mutação, né? O artista está sempre mudando, né? E tem uma coisa que é bem... Acho que talvez mais do universo empresarial do que do universo artístico, que é uma espécie de romantização da vocação, em que você sempre soube que tudo daria certo e que você nunca teve nenhuma dúvida e não existe plano B. Quando a gente sabe que a maioria das pessoas, e inclusive as que deram muito certo, tiveram muitas dúvidas no meio do caminho, né? Acharam que nada ia dar certo e que observaram o mundo com essa indefinição e essa aleatoriedade muitas vezes. Vocês passaram por isso também? Assim, vocês lembram de episódios, talvez vocês falaram, eu já tô aqui há 10 anos e... Vários, né? Vários. O Mar Aberto, ele vem de um processo desse. Que eu tinha minha carreira solo, a Gabi é dela, e nada acontecia. Pô, eu já tava com 30 anos. Cara, eu postava as coisas nas músicas, e aí tinha 5 curtidas. Era minha mãe, minha irmã e 3 fãs que, aliás, estão até hoje com a gente no Mar Aberto, acompanhando. Meio por dó, assim, acho que ela tinha um pouco de dó, né? Uhum. Cara, e aí a coisa não ia. A Gabi também gravou um disco e não ficou do jeito que ela queria, e, putz, é um investimento alto e tal. E quando a gente se encontrava para cantar, era um momento de relaxar, esquecer as carreiras, né? Falei, nossa, cara, putz, é muito gostoso quando a gente faz isso junto, né? E eu tava começando a pensar em arrumar trampo de, sei lá, estudar jornalismo e ser comentarista esportivo, assim, que eu adoro futebol. A hora que eu pensei nisso, a gente meio que falou um pro outro, pô, mas é tão legal, por que a gente não faz alguma coisa? Mas de um jeito bem dane-se, assim, vamos cantar na Paulista, cover? Tipo, tô nem aí. E aí a gente contratou uma pessoa, que foi o Julio Salinas, para fazer uma gestão de carreira, tal, para ver desse projeto, disso aí, a gente cantar junto. Ele falou assim, olha, eu acho que pode ser algo muito maior do que vocês imaginam. Mas foi isso, assim, foi quase desistindo. Depois teve o período dos docinhos, né? Nossa, é verdade. Teve um período que a gente falou assim, cara, não tá dando para pagar o aluguel. Não dá. Aí a gente começou a fazer docinhos para vender, né, amor? Mas isso já aconteceu diversas vezes na nossa cabeça, assim, nossa, e se a gente estivesse numa empresa ganhando certinho todo mês? Tivesse mudado de país, sei lá, cara, tava trampando no Mac lá, mas sabe? Porque é muito incerto, assim, a gente não tem um salário todo mês certinho. É um recebimento ali, trimestral, às vezes vem muito, às vezes vem pouco, você não sabe, é sempre uma grande incógnita. E até construir uma relevância para ter shows que lotam, isso traz uma grana, meu, é bastante tempo.
Então eu diria que talvez quanto mais você amadurece, mais você pensa nisso, assim. Você fala assim, cara, se não der certo aqui, eu vou para outro lado. Até porque hoje nós somos casados, né? Você é pai, ela vai ser mãe e tal. Então tem um aspecto racional e muito menos romântico nesse sentido. De tipo, se eu vou passar fome como artista, tal. Não, se eu precisar, eu vou fazer alguma coisa para alimentá-los e, sabe, tipo, eu sei que a Gabi também. Então acho que quanto mais maduro você fica, mais isso você incorre nessa possibilidade aí de desistência. Mas felizmente, graças a Deus, sempre que a gente pensou isso, ocorreu um salto. É muito curioso. Verdade. Tá acontecendo isso agora, assim, um pouco antes desse disco, a gente ficou meio emputecido com a vida, assim, né? Você falou, cara, porra, puta, lança as músicas, a gente fez o EP Mar Aberto, ficou lindo, gravou lá no Tom Brasil, puta lugar, produção do Lucas Lima e tal. Pô, mas as pessoas não ouvem, né? Quem ouve gosta muito, mas não estoura essa bolha. E, cacete, né? O negócio, um emputecimento. Aí agora começou, tipo, de novo, assim, subir, né? Quem sabe esse descontentamento não seja um grande motor também. Você fica meio puto e usa essa raiva como combustível pra crescer, né? E como persistir nesses momentos? Existe alguma tática, alguma técnica, algo que vocês façam, uma reflexão pra... A gente reza bastante. A gente reza bastante. Entrega, né? Mas eu acho que o que faz a gente persistir é realmente o retorno que a gente recebe das pessoas. Porque aí você tá pensando isso, aí vem um comentário. Pô, tava em depressão, eu ouvi a música de vocês e tô muito melhor. Meu filho pede pra pôr as músicas de vocês na TV. Isso é uma das coisas que mais toca, né? Mas você fala, puta, eu não vou largar disso nem fudendo, eu sou bom no que eu faço. Sabe? Dá um negócio, assim. Então aí você espera os momentos de baixa passarem, né? Pois é. E eu acho que esses momentos de baixa, eles vêm quando a gente tá um pouco com a cabeça vazia. Por exemplo, nesses momentos de espera. Entre um EP e um disco, a gente tá muito tempo ali sem lançar nada, mas e aí o pessoal tá esperando, não vem nada, e a gente tá naquela loucura de produção e tudo mais. Então eu acho que nesses momentos que a gente fala, putz, e aí, vai dar certo, não vai? E a gente, assim, como católico, né, cristão, a gente acredita na forja também. Eu acho que existe isso. Quando a gente foi gravar o disco agora, as vozes, aconteceu todo tipo de problema. Mas assim, tudo que você possa imaginar. A cozinha da nossa casa alagou. Tô pensando em aluguel. Várias vezes. Não Alagou várias vezes. Meu pai foi internado fazendo cirurgia. A avó da Gabi teve um AVC. A nossa cachorra, descobrimos que ela tinha um probleminha no coração. Tudo, assim, tudo. A gente foi pro hospital. Eu tive que operar o joelho. Tudo ao mesmo tempo, naquele período. A gente aceitou esse sofrimento no sentido de que tá bom. Vamos suportar isso aqui e jogar isso na voz. Vamos fazer cantar dessa maneira para que as pessoas recebam e absorvam esse conteúdo real ali, né, de circunstâncias que a gente estava vivendo e quem sabe isso possa ajudar as pessoas um dia. E realmente agora com o lançamento de Amor Compartilhado a gente começa a ver o movimento das pessoas aderindo às canções que parece que por esse fator meio transcendente dessa forja que a gente passou mesmo. Teve um dia inclusive que a gente não tinha dormido. Aí e a voz não vai estar boa. Putz, a gente ia gravar um monte de música no dia. Falei, vamos tentar. Foi, acho que o dia mais sensacional, né? Eu falei, desculpa, Gava, meu preparador vocal, eu falei, Dani-se, eu não vou nem aquecer a voz. Eu não tô nem aí. Eu vou entrar e vou cantar. Botou só a emoção e foi. E foi. E muitas faixas valeram ali daquele dia, né? Tem um livro muito bom, chamado Caos Criativo. E ele mostra como essa imposição de dificuldades justamente é o que faz com que o artista às vezes ultrapasse e entregue ali o seu melhor que ele não entregaria se não fossem as dificuldades. Perfeito. Então, ele conta a história do pianista que quando ele chegou, ele ia gravar na Alemanha, o maior teatro da cidade, sei lá, 4.000 pessoas, um número estúpido assim. E aí ele chegou, o piano era um pianinho pequenininho, não dava mais tempo de arranjar outro, tava tudo meio desafinado. E aí ele teve que ultrapassar aquilo tudo, tocar de um jeito diferente, com muito mais energia, senão as pessoas não iam ouvir lá no fundo. E de repente virou o disco de jazz, de piano jazz mais vendido da história da música. Que sensacional. Isso é maravilhoso. Aí você fala, caramba, talvez seja isso. A gente não quer as dificuldades, mas se elas vierem, a gente precisa aproveitar e
né, dar nosso melhor, às vezes fazer coisas que a gente nem imaginava que seriam possíveis. Com certeza, Rô. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito analgésica, assim, ninguém quer sentir dor, né? Todo mundo quer se proteger, todo mundo cada vez mais ficando em bolhas, né? E, pô, Cristo fala isso, né? De aceitar o sofrimento, pega a sua cruz e me siga, né? Então é isso. Pô, já que eu tenho isso, já que isso aconteceu, vamos. Eu tive um problema vocal em 2019, que os super agudos, assim, eu não conseguia mais emitir até hoje, assim, não, é muito difícil. Mas isso transformou minha voz de um jeito que eu gosto mais hoje, entende? Então eu aceitei, falei, foi um problema? Beleza, então vamos com o problema. Então, acho que é por aí mesmo. Eu sei que vou me mandar um monte de mensagem depois. Keith Jarrett é o nome do Olha, pianista. Quero ouvir esse disco aí. Nossa, que disco fenomenal. E aí, o livro inteiro ele vai mostrando situações em que essas coisas eram, às vezes, até forçadas por terceiros, justamente para, tipo, Brian Eno, forçando na gravação do David Bowie, coisas tão diferentes que fazia com que a banda tivesse que pensar de um jeito diferente. Olha, isso é Olha, legal, aquilo, hein, cara? Né, gerava resultados que seriam impossíveis de serem previstos. Você falou isso pra mim uma vez, que o artista ele precisa visitar o caos, né? Você precisa pôr um pé lá. O Jordan Peterson fala muito isso, né? Mas um pé não na dois. ordem e um no caos, né? Oi? Mas não 2 pés. Exatamente. E aí esse caos provocado, talvez por outra pessoa, seja uma coisa muito interessante mesmo. Eu tô pensando, eu dou mentoria de composição de carreira, né? Eu tô pensando mesmo em causar, em gerar umas certas dificuldades. Isso me deu um insight aqui agora. E tomara que alguém faça isso com a gente sem a gente saber. Mas não pega pesado também, viu, Universal Music? Mas a gente já conversou sobre isso antes, né? E eu gosto das músicas em que, por exemplo, tem pessoas que fizeram alguma besteira e se arrependeram. Acho que são músicas muito boas. É verdade. Né? Porque é isso, o cara flertou com o perigo, às vezes bebeu ali, percebeu que não valia a pena. E a nossa vida não é muito disso, assim, de olhar e falar, caramba, o que eu tava fazendo naquela época? Não é uma trajetória perfeita, nunca é. Nunca é mesmo. Né? E os discos também não são nunca perfeitos. Porque sempre tem essa coisa de eu preciso arriscar. Se eu sou artista, eu preciso arriscar. É mesmo. Né? Dia desse eu tava vendo um crítico falando que Thriller não é um disco 10/10. Ele tem altos muito altos, né? Caramba, músicas pop perfeitas ali, 3 talvez. Mas o resto do disco talvez seja só ok. E a gente tá falando do maior artista pop de todos os tempos. É verdade. Né? Pra ver como é difícil. E eu também tenho essa tese, assim, de que um cineasta ou um escritor de ficção, às vezes ele é meio perdoado se a coisa não for 100% boa. Mas música é muito difícil. Porque uma música funciona ou não funciona, todo mundo percebe. Né? Você até tolera se o começo você não gostar tanto, mas é um refrão bom. Mas se não tiver um refrão bom, o que você vai fazer? E quantas músicas realmente boas são feitas no mundo todo ano? Não é tanta coisa assim. Né? Vocês sentem, vocês farejam quando você fala, putz, isso aqui acertamos, vai funcionar com o público. Ou não, às vezes vocês gostam e não dá em nada. Putz, já flopou muito, já. Eu acho que não sentimos. Não, muito Às difícil. vezes, a gente tenta sentir. A gente tenta sentir. Tentar sentir já tá errado, né? A gente fica assim, não, essa daqui eu acho que... É muito difícil. Porque não tem como saber. Tem uma... Às vezes tem uma música que você não acha que vai andar super e anda, né? Se fosse tão fácil, que a nossa música que tem mais de 40 milhões de streams no Spotify, por exemplo, ia ser a última música do disco da Gabi que talvez entrasse. Era uma coisa meio tipo, extra, assim. Diferentinha, né, tal. Só que quando tem alguma coisa muito diferente, meio estranha na música, meio que dá uma incomodada, pode ser um indício. Pode ser que ali vá acontecer alguma coisa. Mas é muito difícil. Tem até várias músicas do Mar Aberto que eu achei que iam arregaçar e floparam, assim, gigantemente. Mas pelo menos num nível, né, mainstream, assim. É muito louco pensar isso, porque a música, às vezes você tá, sei lá, no mercado, toca bastante Mar Aberto, numa loja, assim, e você nem tá prestando atenção no que tá tocando. E aí você tá lá fazendo suas compras e tal, alguma coisa te faz prestar atenção na música e falar, nossa, gostei, deixa eu procurar. Então, isso é muito legal de ver. Quando alguém fala, nossa, descobri vocês porque eu tava no mercado e ouvi. Então você fala, chamou a atenção daquela pessoa,
que ela tava lá, ela não tava, nossa, deixa eu ir no mercado ouvir a música que tá tocando lá. Verdade, Ela tava, cara. tipo, fazendo outra coisa e chamou a atenção dela. É mesmo, e você falou sobre hit, né? A gente evita a ideia de perseguir o hit, porque isso é muito perigoso também. A possibilidade de você se copiar e isso só virar uma corruptela do que você fez é muito grande, assim, né? Então, a nova se fosse tão fácil. Se a gente caísse nessa, ixi, a gente ia ficar lado B de nós mesmos, assim. Então, é melhor que você corra o risco de errar, mas fazendo alguma coisa que tá te motivando, a criatividade, uma coisa inventiva, do que ficar se repetindo, né? E uma coisa que a gente leva pra vida a gente não faz música como se fosse matemática. Por exemplo, nossa, vamos colocar isso daqui agora porque vai chamar a atenção da pessoa. Não, a gente simplesmente sente, se aquela música tocou a gente, provavelmente alguém mais vai ser tocada por aquilo. Pra gente não ficar também, nossa, acho que o público vai gostar disso. Não, né? Mais Sim. sentimento. Super arquitetos musicais, né? É. Tem muita coisa que é acidente, assim, que dá muito certo. Se fosse tão fácil, tem uns caquinhos que eu falo, tipo, tó, no meio da música, né? Tó de toma. As pessoas falam, cara, eu fiquei preso nessa música porque eu queria entender o que era isso, né? Ou no Amor Compartilhado no clipe, a gente canta no mesmo microfone e meio que quase se beija. A gente não pensou nisso, falou, nossa, vamos causar um efeito aqui que vai ser... Admiro muito quem tem essa capacidade de intuir, assim, nossa, isso aqui vai gerar... Mas não é o nosso caso, não. É tudo sem querer mesmo. E no disco novo tem muitas coisas assim. Tem uma música que a gente ia cantar a segunda parte dela, gravando junto, só que a gente não tava se ouvindo, aí a gente cantou errado e ficou. Do jeito que ficou errado, a gente gostou e ficou. Aí teve outra que sai passarinho, que vaza no microfone, que não era pra vazar, mas a gente adorou. Meio grilo, né? Deixou. Então, assim, acho que o natural conta mais do que o... hiper esquematizado. Isso. Né? Caramba, que... E hoje como é que vocês enxergam o Mar Aberto assim, como projeto? O que vocês buscam? O que vocês desejam para o Mar Aberto daqui para frente? A gente busca chegar em mais e mais e mais e mais e mais pessoas, né? Com certeza. Acho que é Mas o pra quê? principal, assim. Não só como artista, né? Mas como família. Eu acho que isso virou o propósito. O que a gente mais quer é que as músicas cheguem nas pessoas para que possa mudar o dia delas, mudar a vida delas, mudar alguma coisa. Porque esse que é o real sentido, assim. Obviamente, música tem função, né? Tem música que você gosta de colocar para se divertir. Churrasco. A gente gosta de tocar as pessoas, que elas se sintam... identifiquem mesmo com a música e que aquilo faça diferença de algum jeito na vida delas. E acho que chegou um momento que pode ser um pouco ousado, né? Eu diria no sentido de achar que, né, se pegar isso pra si, mas poder dar um bom exemplo, assim, de uma... Pô, são artistas, mas têm uma vida normal, né? Pô, eles lavam louça, eles, né, têm filho, eles, né, limpam, trocam a fralda, né, do filhinho e estão lá e lutam para pagar as contas do mês e tal. Porque eu acho que existe o artista poser, que é uma função também, né? Não dá para você, por exemplo, saber tudo da vida do Bon Jovi, não vai combinar com a persona, né? Mas a gente, por que não? Por que não aproximar as pessoas dessa realidade e mostrar que, pô, dá para ter uma vida como artista, uma vida diferente, mas dá para ter filhos, ser uma família, né? Ir na missa domingo e ter uma relação boa com os pais, com os amigos, né? É isso, talvez mostrar que não tem afetação aqui mesmo, assim, né? E tudo bem quem tem, né? Quem vive isso de uma maneira diferente, mas poder dar um exemplo legal para as pessoas de família e fazer as músicas tocarem mesmo, no sentido de gerar uma transformação, né? Gerar uma melhoria na vida da pessoa, com certeza. É aquela coisa meio do Chesterton, né? De que não tem nada mais importante no mundo do que o homem comum, a família comum, né? Concordo, eles totalmente. Que né, tocam o mundo pra frente, muitas vezes. Sim. Eu tenho essa leitura também do Mar Aberto, que a gente já conversou e eu compartilho aqui, porque eu acho que é importante, inclusive, para nossa conversa, né? Que eu acho que vocês têm uma função dentro dos relacionamentos, que vocês fazem músicas saudáveis em termos de relacionamentos,
né? Com todos as suas entranhas, assim, as suas dificuldades e o fato de que você pensava uma coisa, de repente você já pensa outra, porque está no relacionamento, quanto o relacionamento te melhora, né? E eu acho que vocês trazem esses valores muito embutidos, mas de um jeito leve, não é pedagógico, né? Perfeito. Vocês não estão doutrinando ninguém, vocês só estão fazendo músicas com valores saudáveis e positivos, né? Eu de vez em quando baixo o TikTok só pra ver o que tá acontecendo, né? Meio que função de trabalho. Eu realmente não queria ser aquele velho que fala, no meu tempo as músicas eram muito boas, porque eu acho isso uma bobagem. Apesar de que eu vi uma pesquisa muito boa esses dias, que é, se você perguntar pra qualquer pessoa o que é música boa, não é o que é sua música favorita, o que é música boa, ela sempre vai falar aquilo que ela ouvia entre os 15 e os 30 anos. Olha só. E tudo que veio depois disso é ruim. E eu não acho isso. Eu acho que tem coisa boa também sendo feita. Vocês estão fazendo coisa boa e nova. Mas a verdade é que muitas das coisas que a gente ouve, por exemplo, no TikTok, não tocavam na nossa juventude. Assim. Não mesmo. A juventude tinha uma certa safadeza nas coisas, mas era mais velada, né? Sim. Hoje tá mais do que explícito. E acho que vocês vêm e trazem algo completamente diferente. Acho que impactam por causa disso, muitas vezes. Né? Vocês não se dobram ao discurso mainstream, a necessidade de parecer desse ou daquele jeito, ou de ter tal qual posição, ou de se portar de tal qual jeito. E aí chega até numa conversa que a gente teve também algumas semanas atrás, que era saiu uma das listas, daquelas listas de melhores músicas do ano. E a gente foi ouvir cada uma, né? E aí 2 nos saltaram aos olhos. A música do Joji, Sim. Glimpse of Us, e uma música da Rosalía, Hentai. E são grandes artistas. Rosalía é uma grande cantora, né? Uma voz excepcional, mas uma música completamente perturbada. E o clipe de Glimpse of Us era meio que retrata o último, assim, da pessoa completamente desorientada, que parece que não tem função no mundo, né? Vocês acham que vocês trazem esse sentimento oposto, ou de que existe uma realidade para ser abraçada e que você pode estar fincado nela de um jeito mais positivo? Com certeza. Pô, cara, eu fiquei pensando aqui que você falou do clipe, né, da Rosalía, que é uma artista que a gente gosta, a gente viu até ao vivo lá no Grammy, e eu fiquei chateado, assim, porque parece que é forçar a barra para uma sexualização de tudo, né? Acho que tem gente que é naturalmente mais sensual, isso vai aflorar na música, né? Mas eu acho também que antigamente a coisa era mais sutil. A gente esses dias estava falando sobre a música Senhorita, do Cabal. Ei, senhorita, você é a única da lista. Super cordial, né? Quando eu te vi dançar na pista, você foi a mais bonita. Cara, isso aí Pô, Vinícius de Moraes falaria, legal, esse cara tem bom gosto, ele tá falando um negócio fofo aqui, né? E hoje é um negócio, assim, muito mais descarado. E acaba que a gente é contra a corrente. Mas é o que você falou, no sentido não de combater isso, mas de oferecer uma outra possibilidade, uma alternativa de uma vida mais comum, né, real ali, de casais. Você falou, não sei se a frase foi sua ou de alguém, um colega seu do Novo Mercado, que é Mar Aberta é música para continuar casal, né? Isso é muito bom, porque as pessoas desistem muito hoje. Tudo é muito descartável, né? Tudo é muito... Como tudo é muito carnal, tudo é muito... Tá bom, isso aqui parou de me causar efeito físico, eu me desfaço, né? E a gente, pela persistência, pela resiliência, pelo longo prazo do relacionamento, a gente quer mostrar que sim, dá pra, né, construir uma vida e que não tem essas afetações mesmo, né? Mas, e você ouve a música do Joji, por exemplo, aquilo é muito profundo, né? É muito bom, assim, é muito bem cantado, muito bem interpretado. Dá uma esperança de que é possível fazer músicas assim hoje em dia e ser muito bem aceito, porque essa música viralizou absolutamente, né? Inclusive no TikTok, né? Então eu acho que tem demanda para isso, as pessoas querem ouvir música, né, com uma certa profundidade, uma sobriedade, e a gente está disposto a fazê-las. E a gente quer fazer música para todo mundo. É um barato, assim, que o pessoal da Universal, da gravadora, quando foram ver um show nosso, eles falaram assim, caraca, é de 8 a 80. É verdade, o público de vocês é de 8 a 80. E é isso, é uma música leve que você consegue ouvir com seus filhos, com seus avós. Você não precisa ficar ali, nossa, falaram uma besteira na música, deixa eu trocar.
Pode até ter uma ali de vez em quando, né? Tal. É o que você falou, a gente não quer admitir um tom professoral de, olha, viva dessa maneira. Não. Por exemplo, a gente é católico, e tem uma música que a gente fez lá atrás, antes, inclusive, de se converter e tal, que fala pecados perfeitos. Né? E a gente canta essa música, não tem nada a ver. Que é uma canção do contexto e tal. A gente até cantou essa música na Rede Vida uma vez. Tava lá, um programa católico, não sei o quê. Sem querer, não foi... Sem querer. Pecados perfeitos. Meu Deus, eles nunca mais vão chamar a gente pra vir aqui. Mas é isso, é mostrar uma alternativa leve, né? E ser contra a corrente desse mundo que tá, infelizmente, cada vez mais nos impulsos primários, né? Essa coisa meio chácara basal, assim, do ser humano. Que é o curto prazo por excelência, né? É o fato que você busca prazer imediato, você busca o resultado imediato, você busca o alcance imediato, né? O sucesso imediato. E vocês parecem ser o oposto em muitas frentes, é isso, na paciência de ter sucesso, né, de sentir, depois de tantos anos, agora os frutos sendo colhidos, na paciência do relacionamento, e agora num terceiro momento, que é a aposta maior no longo prazo, que vocês vão ter filho. Isso. Né? Como é que tem sido essa experiência? Muito gostoso. Muito legal, cara, muito legal. A gente tava falando disso ontem, né? Uhum. Eu acho que é a melhor fase da nossa vida, né? É muito legal, soubesse, né? E assim, falam que muda tudo e realmente muda, porque tudo que a gente pensa agora, e aí? Vai mudar de casa? Não vai? Tudo tem uma prioridade, que é o neném. Precisa mudar tudo, né? É bom que mude, é saudável que mude, né? Chega de viver só pra si também, né? E é muito bom, a cada dia a gente fala, nossa, como será que vai ser? E a Gabi tá divertida demais, cara, nessa fase, ela tá amando. Então ela fica fazendo carinho. Ai, filha, agora a gente tá andando por Moema aqui, a gente tá passeando, tá? Meu, é legal demais. Ontem, eu vou contar, essa que é muito boa. Ontem eu tava lá, eu gosto de ficar estudando à noite, eu tava fazendo as coisas e tal, ela tava assistindo um dorama, a gente adora dorama, séries coreanas. Aí ela foi assim, eu escutei ela no banheiro. Ela foi até o banheiro. Tá bom, Miguel, vamos fazer xixi. Tá ligado? Tipo, muito bom, cara. É legal pra caramba, né? É claro, a gente não tem essa visão descolada da realidade que vai ser tudo flores, né? A gente vai, lidar com o número 2, né? A gente vai lidar com uma criança que vai ficar dodói, vai ter isso, mas, que oportunidade, né? Que idade vai você poder criar um ser humano, um negócio que saiu ali, brotou, né? Uma vida. E eu acho que isso converge com o Mar Aberto, com essa questão dos valores mesmo, né? O fim último, né, do amor é você criar um novo amor, uma nova pessoa, né? Isso é perfeito. Então, que bom. O Miguel, na verdade, vem como uma materialização do Mar Aberto, de tudo que a gente cantou até hoje. E vai continuar cantando. E você é muito divertida grávida, amor. É muito legal. Esquece tudo, tá com uma memória engraçadíssima. Eu fiquei torcendo. Por favor, memória, não falha no podcast. Eu só olhando pra ela aqui, será que ela vai esquecer agora? Eu não consegui falar, por favor. Eu cheguei pra ela assim ontem e falei, amor, pega um pote comprido que tá... Aí ela ficou assim, comprido... Comprido? Eu falei, comprido, assim, ó. Aí ela pegou, tava com os dois na mão, na dúvida. Mas é muito legal. Muito bom. E aí, como é que vocês enxergam isso tudo junto daqui pra frente? Como é que vai ser essa trajetória de persistência e insistência? Eu acho que a gente vai se dar super bem. Acho que o Ti vai ser um paizão. Gabi, ela é mamãezona também. E a gente quer continuar persistindo, né? Na carreira, enfim. O que nosso filho faça parte disso também, né? Não parte do Mar Aberto em si o tempo inteiro e tal, mas é a nossa vida, né? E mostrar que isso é possível também, né? Eu tenho um menino que eu dou mentoria, que ele falou assim, cara, como é, né? Como é isso de ser artista e ainda não ter um sucesso mainstream e apostar e ter um filho, né? Cara, vamos descobrir, assim, vamos fazer, viabilizar, né? Porque a maioria dos artistas, ele falou, a maioria dos artistas, quando teve filho, já estava mais consolidado, pensando na Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Eu falei, talvez não. Eu acho que muitos que a gente não sabe já tinham ali seus filhos, seus relacionamentos e vamos fazer. O Miguel Soriani, que foi meu terapeuta, pessoa que eu adoro, é um dos motivos do Miguel chamar Miguel, é ele.
E ele falava assim, ele é muito pragmático, assim, um cara bem direto. Cara, contrata uma pessoa com vocês lá, vai viajar também. Fica lá, espera no hotel, acabou o show, pegou o filho, tá lá. É assim, né? Tipo, descomplicando a coisa, né? Eu acho que pra tudo tem jeito, né? E hoje em dia a gente fica com muito medo, porque todo mundo fala, nossa, vai acabar com a carreira agora. Não! Corda vocal não vai sair, não vai sair. Não, é um filho, não é sei lá, um acidente. É verdade, né? Você não ficou, né, tipo, paralisado numa cama, né? E, inclusive, a gente começou a ter ideias, a gente até conversou sobre isso também, de conteúdos para crianças, porque o Mar Aberto tem essa abrangência, a gente sabe que muitas mães usam as músicas do Mar Aberto para ninar os filhos passam a gostar, e as mães também. Então a gente pretende criar por exemplo, um Mar Aberto para ninar, quem sabe ali os personagenzinhos, né, Mar e Alberto, né, que os fãs chamam a gente assim, zoando, mas abrem-se possibilidades novas, é isso. A gente é uma coisa meio toque, né, de querer controlar toda a vida e não, olha, se eu tiver um filho vai acontecer tal coisa. Você não sabe, cara, pode acontecer coisas maravilhosas, né, então a gente está disposto aí a ver o que vai dar. Muito feliz de ter vocês aqui e, obviamente, desejo muito sucesso nessas fases todas novas. Obrigado, irmão. A gente ama você, é um prazer participar. É muito legal ver você atuando, né, profissionalmente e participar disso também, que a gente tá sempre junto como amigo, mas que você tenha certeza de que você é uma pessoa que a gente admira muito. Demais. E que você é um grande exemplo de longo prazo. Você sempre acreditou nas coisas que você faz, na capacidade da inteligência, né, na formação do caráter. Então, obrigado por ser um exemplo pra gente. A alegria é toda minha e que venham muitas músicas e muitos filhos também. Amém, se Deus quiser. Valeu. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se agora você compreendeu a importância do longo prazo e quer saber mais, se aprofundar e de fato montar uma estratégia para sua vida, clica no botão abaixo ou escaneie o QR Code e você vai ter acesso à possibilidade de compra do livro Longo Prazo de Dorie Clark.